Alô, irmãos e irmãs, Pai seja com todos nós, nesse dia 8 de fevereiro de 2021, e vamos dar graças a Deus, né? Mais uma vez, e todos os dias e todos os momentos, 24 horas no dia, né? Dar graças ao nosso Criador e ao nosso Redentor Jesus Cristo. Então vamos continuar aí com as nossas meditações diárias, né? Nós estamos falando aqui sobre a história da igreja primitiva, né? Que nós vemos essa história, no princípio a gente vê essa história aqui no livro de Atos, né? O Atos dos Apóstolos está exatamente nos mostrando qual foi o comportamento, né? Quais foram as obras que os apóstolos fizeram e o que foi que aconteceu com eles, né? O nosso propósito agora é a gente fazer uma rápida revisão na história, né, da igreja e do chamado cristianismo, né, até os dias de hoje. Porque nós estamos aqui vivendo, né, o presente e muita coisa do que foi dito lá atrás está acontecendo, aconteceu, está acontecendo no mundo, né? Então nós lemos aqui, né, capítulo 2 de Atos, que narra a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre todos aqueles que estavam lá. Narra aí, né, que eles estavam falando todas 16 línguas, falaram 16 línguas lá naquele dia, todo mundo ouvia e cada um ouvia na sua própria língua, né? Então, o que aconteceu? Depois que aconteceu aquele grande evento, né, que foi a descida do Espírito Santo, né? No versículo 14 do capítulo 2 diz o quê? Que Pedro, pondo-se em pé com os 11, né, levantou a sua voz e disse: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Então Pedro se levantou junto com os apóstolos e foi falar àquelas pessoas que estavam ali. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Olha aí, irmãos, para os irmãos verem o que é a aparência das coisas, né? Se nós não procurarmos a essência das coisas, a gente fica nas aparências, né? Certo? Então aquele povo que estava ali viu a aparência. A aparência era o quê? Que aqueles homens estavam bêbados. Tinham bebido cachaça, né? Tinham bebido mosto, que era a cachaça daquela época. Né? Aí o Pedro diz: não, eles não beberam mosto, não. Isso aqui aconteceu aqui, eu vou explicar para vocês o que foi que aconteceu. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel, né? Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos mancebos terão visões. E os vossos velhos sonharão sonhos. Também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas, naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, as profecias do Joel, que a gente já viu lá atrás, né? Era o cumprimento da profecia de Joel ali, naquele dia que era a celebração do Pentecostes pelos judeus, que não entenderam nada, né? Porque na verdade aquela festa já tinha sido abolida, né? E aconteceu ali então a descida do Espírito Santo, que foi o quê? Aquilo ali foi um revestimento de poder
para que aquela igreja primitiva pudesse lutar contra o sistema econômico, político e religioso que tinha ali em Israel e no mundo. Eles precisavam de ter, né, a fortaleza e a força espiritual para exatamente enfrentar o que eles iam enfrentar. Eles iam enfrentar perseguições, mortes, né, violência, né, como de fato aconteceu. Então o Pedro faz esse discurso e tal, né? Aí quando chega lá no versículo 35, no 36 ele disse assim: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então Pedro falou de Joel para explicar o que estava acontecendo e falou do Senhor Jesus, aquele homem que foi morto, né? Que foi crucificado, foi morto, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, e o povo não viu aquilo, né? Não viu porque não quis, né? Porque estava tudo lá. Era só estar em obediência à palavra, né? A lei de Moisés, que eles iam ver tudinho. E aí então no 37 o que acontece? Ouvindo ele isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Aí o que o Pedro disse? Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então Pedro, ele estabeleceu, digamos assim, né, as normas gerais, né, digamos assim, as leis gerais de, de comportamento, né, da igreja. O que ele está colocando aqui? Arrependimento, arrependei-vos cada um, seja batizado em nome de Jesus, ou seja, aí vai ser perdoado os seus pecados, vão receber o dom do Espírito Santo, e essa é a promessa para todo mundo, para quem quiser, né? Então ele dá aí as grandes diretrizes, né, da igreja, né, da congregação do Senhor Jesus. Promessa diz respeito a vós, hebreus, digamos, né, os vossos filhos e todos que estão longe, e aos gentios, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então ele deu essa grande diretriz. A grande diretriz é o quê? É aquilo que eu chamo de guarda-chuva, né? Ele abriu o guarda-chuva para todo mundo. Quem quiser entrar debaixo, né? Para se livrar da tempestade, né? Entra ali debaixo. Como? Se arrepende, se batiza, né? Recebe o dom do Espírito Santo e aí vai vivenciar a palavra 24 horas no dia. Convertei-vos, né, irmãos? Ó, cada um seja batizado, convertei os vossos corações, né? Recebereis o dom. Bom, então, e aí a gente vê, né? A continuação disso aí, com muitas palavras, isso testificava e exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. E aí no versículo 41 ele diz que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 pessoas, né? E aí o que aconteceu? O que a igreja fazia? Perseverava na doutrina dos apóstolos, que eram os ensinadores da igreja, na comunhão, no partir do pão e nas orações, né? E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então era fácil ali para os judeus viver em comunidade, porque eles viviam tudo ali junto, né? Eles eram uma família, né, digamos assim.
Era uma família, são, né? Era uma família, uma grande família, os hebreus. Então, para eles era fácil viver em comunidade, o que para nós não é, porque, né, nós somos gentios, não estamos acostumados a viver, né, juntos, né? No máximo a gente consegue algumas amizades com alguns vizinhos, né? Bons vizinhos, né? Que às vezes nós temos maus vizinhos e também às vezes a gente é mau vizinho. Que Deus nos livre, né? De sermos maus vizinhos. Pois é, irmão, então nós vamos parar por aqui hoje, né? Amanhã a gente continua aí nessa história. Amém para todos nós. Paz seja com todos nós e até amanhã, se Deus quiser.